a mais um episódio O Despertar. E que alegria ter você aqui comigo nessa manhã para mais um momento de crescimento, onde nós estaremos aprendendo, introjetando conhecimento em nossa mentalidade para colocar em prática em nosso dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre um gigante que paralisa quase todas as pessoas. Nós vamos falar sobre algo que paralisa as pessoas de crescerem, que traz receio de abrir uma empresa, que as pessoas se sentem bloqueadas no seu ministério, é algo que paralisa quase todas as pessoas. Tem medo de arriscar por conta disso. Então nós vamos falar sobre qual gigante? Qual é o gigante que mais impedem as pessoas de romperem? Qual é o gigante que mais impedem as pessoas de prosperarem? Qual é o gigante que mais impedem as pessoas hoje de chegarem no próximo nível? Esse gigante tem um nome e ele se chama medo. Medo de fazer, medo de agir, medo de dar errado, medo do que vão pensar, medo do que vão falar, medo. Você já teve medo em algum momento da sua vida? E eu já quero deixar bem claro logo no começo desse episódio que eu não estou falando de medo normal. Medo, por exemplo, tá tendo um assalto ali na esquina, não, eu vou lá porque eu tenho coragem. Não. Bom senso, eu estou falando de medo excessivo que te impede de crescer. Esse é um dos maiores fatores que impedem as pessoas de chegarem onde que elas querem chegar. De colocar em prática um projeto por pensar que dá errado. O medo impede você de chegar onde você mesmo quer. Ele impede a sua vida. E eu quero te mostrar na palavra de Deus que nós não devemos ter esse medo, mas nós devemos ter fé. Porque medo e fé não caminham junto. Eu já quero entregar isso aqui logo no começo desse episódio para você anotar. Medo e fé não caminham juntos. Ou você tem medo ou você tem fé. Ou você confia ou você não confia. Ou você entrega ou você não entrega. Não tem meio termo. Ou você tem medo ou você tem fé. E aí, você tem o quê? E lá então no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 9, vai estar escrito assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aqui Deus fala a Josué essa fala. É ele que está falando esse versículo. Não te mandei eu? Esforça-te. Tem de bom ânimo e não temas. Por quê? Porque eu sou contigo, para te guardar, para te proteger, por onde você andar, ou seja, onde Josué estivesse, a presença de Deus estava com ele. É o que Deus mesmo está dizendo através desse versículo. E as pessoas, gente, têm medo de tudo. As pessoas têm medo de crescerem. Muitas pessoas falam assim: o meu sonho é casar, mas tem medo de se relacionar. O meu sonho é ficar rico. Quantas pessoas já ouviu falar isso? Mas tem medo de arriscar, tem medo de dar passo de fé, tem medo de falar o que Deus manda, tem medo de fazer o que Deus manda, tem medo de sair da sua parentela, tem medo de deixar o seu conforto, tem medo de sair da sua região, tem medo de fazer quase todas as coisas. Até quando você vai se permitir ser bloqueado pelo medo? Deus trouxe você aqui nesse episódio e você está assistindo para Deus te lembrar. Ou você confia em mim, ou você tem medo. Ou você vive por fé, ou você tem medo. Anota essa frase: o medo te impede de contar a tua história. Quem era Abraão se não tivesse saído da sua terra? Quem era Abraão se não tivesse deixado a sua parentela? Quem era Abraão? Quem era Davi se tivesse medo de enfrentar Golias? Quem era Daniel se tivesse medo da cova dos leões? Quem era Sadraque, Mesaque e Abednego se tivesse medo da fornalha? Quem era Daniel se tivesse medo da Babilônia? Quem era Ezequiel se tivesse medo do vale de ossos secos? Quem era você se não tivesse medo? Eu quero falar uma frase e você precisa colocar isso dentro do seu coração. Você não pode se permitir falar essa frase. Essa frase é a seguinte: anote essa frase, introjete, guarde, anote onde for possível para você ver. Não se permita na sua vida falar assim: como seria se eu tivesse ido? Como assim, Mateus? Como seria se eu não tivesse medo? Não se permita falar essa frase. Como seria se eu tivesse obedecido à voz de Deus? E eu não obedeci porque eu tive medo. Como seria se eu tivesse ido aonde Deus mandou eu ir, se eu não tivesse medo? O que aconteceria, será? Como seria? Como eu estaria hoje? Não. Eu estou falando que tudo vai dar certo na sua vida? Não.
vai dar errado, muitas coisas vão dar errado. Só que muitas coisas vão dar certo. E quando der errado, Deus está com você te ajudando para que você se erga. Ou você tem medo, ou você tem fé. É o que esse versículo está nos dizendo. Mateus, deu errado. Foi, pelo menos você tentou. Eu quero ser conhecido, Mateus, dizendo. Mateus, tal coisa deu errado, pelo menos eu tentei. Ah, Mateus, mas deu errado, pelo menos eu fiz minha parte. Ah, Mateus, mas não deu certo naquele momento, pelo menos eu tentei, eu fiz minha parte, eu fiz o que tinha que fazer. Chegou no meu alcance, eu fiz. Eu fiz. Eu quero ser conhecido, pelo menos que eu tentei. Muitas coisas não vão dar certo, só que muitas coisas vão dar certo. E aí? Está disposto a deixar de viver o que Deus quer que você viva pelo medo? Até quando você vai permitir ficar onde você está? Para de ter medo. Não, esses dias eu vi um nome que eu quero compartilhar com vocês aqui. Deixa eu puxar no meu celular. Porque, gente, tem gente que é medroso. E eu tô falando que medo qual o antagônico de medo? Seria coragem, correto? Pense comigo. Coragem é a ausência de medo? Não. Coragem é ir com medo mesmo. Você vai ter medo, mas o medo não vai te dominar. O problema não é você ter medo, o problema é o medo te dominar. O medo vai vir, o frio na barriga vai vir, mas aí vai fazer o quê? Vai te paralisar ou você vai com medo mesmo? Você vai ficar com frio na barriga, parado, estagnado. Ai, parei aqui porque eu tô com medo. Medo de avançar, medo de assinar contrato, medo. Gente, esse episódio é para você desbloquear isso. Deus está contigo. Não há o que temer, não há o que tremer. Você está com o maior, com o grande. E eu quero conversar com você sobre isso. Esforça-te. Tem de bom ânimo. Não temas. Porque eu sou contigo para te guardar e te livrar. Ah, não. Olha isso aqui, ó. O nome que eu estava vendo, que é lista de fobias. Olha isso, tem algo que chama acrofóbicos, pessoas que encontram dificuldade em andar. Gente, como assim? A pessoa chegou tão no nível extremo que ela consegue fazer do automático algo paralisador. Talvez você não tenha visto, Matheus, você está indo aos extremos, a pessoa tem medo de andar. Pois é, porque se você não domar o seu medo, ele vai te dominar. E quando ele te domina, ele te paralisa. Quando ele te domina, ele te aprisiona. Quando ele te paralisa, ele te acorrenta e você não consegue sair mais dele. Você já viu pessoas, medo de sair na rua, medo de se relacionar, medo de ser traído, medo de se machucar, quer dizer, se exponha. Saia da zona de conforto. Saia do lugar onde você está. E conte a sua história. O medo é o maior inimigo de quem quer contar a sua história. Quem quer contar a sua história não pode ter medo. Quem quer chegar onde ninguém da família chegou não pode ter medo. Quem quer chegar aonde nenhum das pessoas que estão ao seu redor chegaram não pode ter medo. Não pode ter medo. Você já viu aquelas pessoas e o medo começa nas pequenas coisas. Ninguém começa com síndrome do pânico, ninguém. É uma construção. Porque tudo aquilo que você não domina, te domina. Tudo aquilo que você não domina, te controla. E isso te controla. E quando te controla, aí é difícil sair. Só que esse episódio é para te alertar. Tá com medo de quê? Tá paralisado pelo quê? Tá aprisionado pelo quê? Se Deus está dizendo, eu sou contigo, esforça, tem de bom ânimo, não temas, eu sou contigo, vai, vamos. Essa é a resposta para muitas pessoas. Esse episódio é para, de fato, despertar muitas pessoas. Você já viu aquela pessoa que tem medo de tudo? E como você vence o medo? Enfrentando ele. Você nunca vai vencer um exemplo. Você nunca vai vencer o medo de altura se você não for em altura. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Você nunca vai vencer, Matheus, eu tenho medo de andar de avião, pegar uma turbulência. Você nunca vai vencer esse medo se você não andar de avião. Aí você tem um sonho de fazer uma viagem internacional. E aí, vai deixar de realizar o sonho por conta do seu medo? Aí você tem um sonho de pular de paraquedas, você tem medo de altura e vai... É sério que você vai deixar de sonhar por causa do seu medo?
Mateus, o meu sonho é dar um melhor conforto para minha casa, para minha família, um bom lar, uma boa estrutura, mas eu tenho medo de me arriscar. Eu não estou dizendo para você fazer loucura, eu estou dizendo para você andar debaixo da palavra de Deus, porque quando você anda debaixo da palavra de Deus, você não arrisca, você dá passo de fé. Quando você está debaixo da palavra de Deus, você não tenta, você vai e dá certo. Ah não, anota isso. Quando você está debaixo da palavra de Deus, você não tenta, você vai e dá certo. Não tem a opção, não tem a palavra tentar com Deus. Quando você está debaixo da palavra dele, você não tenta. Você vai e dá certo. Você anda e dá certo. Você caminha e dá certo. Porque você está debaixo da palavra dele. Aí vai dizer aqui, ó, não te mandei eu, Josué. A primeira coisa que ele diz, esforça-te. E tem bom ânimo. Esforça-te. O que é esforçar? É fazer tudo aquilo que você pode. É fazer tudo aquilo que está no teu alcance. É fazer tudo aquilo que você consegue fazer, sem dar desculpas. Eu fiz a minha parte. Entenda isso, é parceria. Tudo aquilo que você não pode fazer, Deus faz por você. Mas tudo aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Deus vai fazer tudo, menos que você pode fazer. Gente, esse episódio é para você acordar. É para você refletir, é para você despertar. Quem era Josué se ele não tivesse ousadia? Me diz, eu que estou te perguntando, quem seria Josué se ele tivesse medo? Será que nós estaríamos falando dele nesse episódio? Será que amanhã as pessoas vão lembrar de você como alguém corajoso, intrépido, corajoso, que tem ousadia, sonhador, pessoa de atitude, pessoa de coragem, pessoa de posicionamento? Ou vou te lembrar como alguém que tem medo? Lembrando que eu não estou falando sobre medo como, tá tendo, um leão tá solto ali, eu vou enfrentar ele. Não é esse que eu estou falando. É o medo que te domina a ponto de te deixar parado, paralisado. O que você vai fazer com esse episódio? O que você vai fazer com esse conteúdo? Vai permanecer com medo? Esforça-te. Tenha de bom ânimo, não temas, nem te espante. Por quê? Por que eu estou te mandando você ter coragem? Por que Deus está te mandando você ter coragem? Porque Ele é contigo. Vai temer o quê? Vai ter medo do quê, se Deus é contigo? Vai ficar paralisado por quê, se Deus é contigo? Deus está falando para Josué, não tenha medo, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde você for. Aonde você está, a presença de Deus está contigo. Lembra quando Abraão fala para Ló, se escolher a direita, eu escolho a esquerda. Se escolheres a esquerda, eu escolho a direita. Porque não é o lugar, é a pessoa, é quem está. Não é o lugar, é a presença, é onde você for, vai frutificar, vai crescer, vai expandir, se você não tiver medo. Gente, está fazendo sentido essa mensagem para você? Deixa aqui nos comentários que eu quero ler a sua visão sobre o medo. Coloque aqui, o que é medo para você? O que é medo? O que é a palavra medo? O que representa medo para você? Escreve aqui nos comentários a sua visão, que eu vou fazer questão de ler depois, por gentileza. Escreva aqui. E também escreva, o medo não vai me dominar. Ponto. O medo não vai me dominar. Gente, se você quer viver o sobrenatural de Deus, você não pode ter medo. Se você quer viver os sonhos de Deus, você não pode ter medo. Porque se tem algo que Deus vai testar para colocar em um lugar onde você nunca chegou, é a sua fé. Vai. Se tem algo que Deus vai testar de forma extrema, é a sua fé e a sua dependência. Vai confiar ou vai ter medo? Vai confiar ou não vai? Você pode ver, quando Deus entrega um projeto, é quando você não tem condição. Quando Deus entrega um sonho, é porque você não tem condição. Senão não teria sonho, senão você já teria realizado. Mas quando Deus quer fazer de uma pessoa muito grande, Ele vai provar de forma gigante, muito grande, a fé dessa pessoa. Mas a Bíblia fala, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Você entende? Você entende o que esse episódio está trazendo para você?
Não tenha medo. É que nem eu vi um amigo falando para mim. Mateus, eu conversei, esse amigo falou para mim, contando da experiência que ele teve com outro amigo dele que eu não conheço. Ele falou assim, Mateus, eu cheguei para ele, porque ele casou recentemente, falou assim, nossa, eu cheguei para ele e falei que eu ia me casar. Sabe que ele falou, meu Deus, não faz isso não se casa, não faz isso, por que você vai fazer isso? Ele falou assim para mim, Mateus, você acredita? Aí eu falei assim, por quê? A primeira pergunta que veio na minha mente, eu falei, eu vou perguntar isso que eu tenho certeza qual é o resultado. Por que ele falou isso? Aí eu falei assim, ó, só me confirma isso. Ele teve essa reação porque eu tenho certeza que ele veio de um relacionamento frustrado. Ele falou, Mateus, é isso. Sabe por quê? Porque as pessoas têm medo por conta do medo de outras pessoas. As pessoas param a sua vida por conta do medo que as outras pessoas têm. Não é porque a pessoa fracassou que você é um fracassado. Não é porque deu errado para outra pessoa que vai dar errado para você. Não é porque a pessoa tem medo daquilo que você tem que ficar com medo daquilo. Para com isso. Para de repetição de padrão. Para. Esse episódio é para você se lembrar. Eu não vou ter medo. Eu vou ter coragem. Eu vou ter ousadia. Eu vou ter intrepidez. Por quê? Porque não é porque eu tenho o meu intelecto, não é por conta do meu certificado, do meu diploma, não. Isso é bom, isso me ajuda, com certeza. Eu preciso ter? Preciso. Mas, porque o Senhor, o meu Deus, Ele é comigo, por onde eu andar. Gente, esse foi mais um episódio do O Despertar. Esse foi um episódio literalmente para você despertar, porque o medo é o maior inimigo para quem quer contar história. Se você quer contar a sua história, você não pode ter medo, tem que ter ousadia. Então vai para cima, porque teu Deus é contigo. Vai, faz e vai acontecer, porque com Deus, se você está debaixo da palavra dele, você não tenta, você faz e dá certo. Esse foi mais um episódio do O Despertar. Espero ter contribuído com você. Eu sou o Matheus Henrique, me siga no Instagram, @omateushenrique.ofc, para você ficar por dentro de todo o conteúdo que eu estou entregando e disponibilizando para você despertar. Então, como que eu posso te ajudar? Muitas pessoas perguntam para o Matheus, como que eu te ajudo? Você pode me ajudar fazendo o seguinte, curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, comentando e me seguindo no Instagram. Você vai me ajudar demais. E compartilhando esse link com o máximo de pessoas para que elas também tenham acesso a esse conteúdo. Ei! Não tenha medo, tenha coragem, ousadia e intrepidez. Teu Deus é contigo por onde você andar. Deus te abençoe.